Se o culto era dirigido pelo Ministério Infantil, tinha que ter alguém aqui. O título dessa meditação é Importante. Importante. E para nós fazermos essa pequena meditação, nós vamos pedir mais uma vez direção do nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, em primeiro lugar, obrigado por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Agora pedimos que o Teu Espírito Santo, maravilhoso, só Ele, tem poder de abrir os nossos entendimentos para recebermos a Tua palavra maravilhosa. Ó Deus Todo-Poderoso, que assim aconteça, Pai, que cada um tenha o seu entendimento aberto, que eu possa ser dirigido pelo Teu Espírito conforme a Tua vontade, Pai amado. E este ensino, Senhor Deus, possa operar mudanças em nossas vidas e sairmos daqui abençoados. Nós pedimos a Sua direção no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero fazer uma pergunta de início. O que é importante para você? Pense nisso. O que é importante para você? Bom, deixa eu fazer a mesma pergunta, só que acrescentar uma coisa. O que é mais importante para você? Pense um pouquinho. O que é mais importante para você? Nem sempre o mais importante é aquilo que declaramos ser o mais importante. Olha, preste atenção. Nem sempre o mais importante é aquilo que declaramos ser o mais importante. Ou, nem sempre o mais importante é aquilo que naturalmente deveria ser o mais importante. Como saber o que é importante? É uma coisa que precisamos saber o que é importante. Bom, importante é aquilo em que gasto mais tempo fazendo, estando ou pensando. Então aquilo que eu gasto mais tempo fazendo, ou mais tempo pensando, ou ainda mais tempo estando, é isso que vai ser importante. Sabe por quê? Porque a gente não gasta coisa com aquilo que não é importante. Sabe, a gente só vai gastar tempo, a gente só vai ficar pensando naquilo que é importante para nós. Então tem coisas que talvez é importante para você, mas não seja importante para mim e vice-versa. Então aquilo que eu gasto mais tempo fazendo, estando ou pensando, isso é importante para mim. Isso é importante. Pensemos mais um pouquinho aqui. Se você pudesse estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, fisicamente, imagine que Ele apareça, e se você pudesse estar ao seu lado, contemplando o seu grande amor, porque isso dá para sentir, contemplando a sua glória maravilhosa, é algo que você nunca viu igual, contemplando o seu poder, vendo os milagres maravilhosos, percebendo a sua majestade, percebendo a sua eternidade, de maneira muito próxima. O que seria mais importante na sua vida neste momento? Nesse momento, que você tivesse essa oportunidade de estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. O que seria mais importante para você? Será que se nós estivéssemos nesse momento, nós íamos dizer para Jesus: Jesus, dá para você ir embora, porque já faz tempo que você está aqui, e eu tenho outras coisas para fazer, dá para você, Área, dá para você voltar para o céu, que é o teu lugar? Será que nós falaríamos isso? Agora vejamos o que tinham como importante alguns homens que tiveram esta oportunidade.
de estar perto do Senhor Jesus, de contemplar o Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus, os milagres do Senhor Jesus, a majestade do Senhor Jesus Cristo, de perceber tudo isso muito de perto, homens que tiveram essa oportunidade maravilhosa e tremenda. O que eles tinham como importante? Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Olha o que esses homens estão perguntando a Jesus: quem é o maior? Eles estavam realmente interessados nisso. Isso era muito importante para eles. Sabe, eles não apenas estavam conversando sobre isso, mas eles estavam discutindo sobre isso. Estavam discutindo. Em outro evangelho fala do mesmo assunto. Olha só, Marcos 9, versículo 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Jesus perguntando. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Esses camaradas estavam discutindo, e eles estavam pelejando entre eles, e dizendo ali quem é o maior, e cada um estava fazendo a sua defesa. Claro que sou eu que sou o maior, porque eu tenho mais capacidade, eu sei falar melhor. Você sabe, mas você não sabe nada de matemática. Você não pode ser o maior. E cada um estava dando as suas razões para poder ser o maior. Sabe, meus irmãos, uma coisa muito importante para nós seres humanos é sermos melhores do que os outros. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Muitas vezes nós queremos ser melhores do que os outros, e lá dentro da nossa cabeça nós fazemos isso muitas vezes. Nós temos alguma coisa errada acontecendo, seja na igreja, seja dentro de casa, seja lá no serviço, seja em qualquer lugar. Muitas vezes que a gente olhando aquilo lá fala assim: isso não pode acontecer assim, está errado, sabe, isso não deveria estar acontecendo dessa forma. Porque nós, de alguma forma, estamos dizendo: se eu estivesse lá, isso não ia acontecer. Comigo, a coisa é diferente. Isso implica que eu sou maior e melhor do que os outros. Era isso que esses discípulos estavam. Eles viram a glória do Senhor Jesus Cristo. Sabe, esses camaradas aqui, eles viram os milagres que o Senhor Jesus operou. Ouvia ele falar, e quando ele falava era algo completamente diferente do que qualquer homem falava. Ele falava com autoridade, tinha uma unção sobrenatural sobre a vida dele, emanava um amor tremendo dele. E o que eles estão conversando? O que esses camaradas que andam com ele o tempo todo, o que eles estão conversando? O que é importante na vida deles? Quem é o maior? Quem é o maior? Agora, quando Jesus vê que eles estão discutindo sobre isso, qual é o ensino que Jesus faz a respeito desse pensamento? Mateus capítulo 18, versículos 1 a 3. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Eles estão discutindo quem é o maior, quem é o melhor entre eles. É isso que eles querem saber. E Jesus chama uma criança e pega aquela criança e diz para eles: quem não for igual a essa criança, jamais poderá entrar no reino de Deus. O que Jesus estava querendo ensinar, baseado na humildade da criança?
O que Jesus estava querendo ensinar? E nós precisamos entender algumas coisas na humildade da criança, porque isso é importante para Deus. E se isso é importante para Deus, é importante para mim, é importante para você. Então, em primeiro lugar, a criança, na sua humildade, não tem a ambição de ser melhor do que outra criança. Por isso, não se preocupa com quem vai ter posição maior. A criança não tem essa preocupação. Quem vai ser o melhor? Em Marcos capítulo 9, versículo 33, diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhe: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso é muito difícil para um adulto aceitar e entender. Quer dizer, eu vou ser servo de todo mundo? Que é isso? Eu não estudei para ser servo, sabe, de jeito nenhum. Eu não estudei para ser servo. Eu já contei isso aqui várias vezes. Há muitos anos atrás, havia um irmão e ele estava fazendo faculdade de teologia. E um dia eu perguntei para esse irmão se ele poderia anotar pedidos de oração. Nós tínhamos uma recepção um pouquinho diferente. Eu falei para ele: será que você pode anotar os pedidos de oração? Porque muitas pessoas vêm e querem anotar. Então esse irmão pegou e falou para nós assim, para mim, ele falou assim: eu vou orar sobre o assunto e depois eu te dou a resposta. Bom, oração é bom. Tá bem, irmão, ok. Aí passou uma semana, encontrei o irmão veio para mim e falou para mim: pastor, eu não estou fazendo uma faculdade de teologia para ficar anotando pedidinho de oração. Ok, então não anota pedidinho de oração. Sabe, quando eu tenho uma necessidade, primeiro eu não gosto que fale da minha necessidade como um pedidinho de oração. Eu acho que você é a mesma coisa que eu. Sabe, esse irmão, ele está no mesmo patamar que os discípulos estavam naquele dia, que ele está brincando. Eu quero saber quem é o maior. Você acha que eu vou estar fazendo esse tipo de coisa? De jeito nenhum, não vou fazer esse tipo de coisa. Mas isso nós temos que aprender com as crianças. As crianças, na sua humildade, não têm ambição de ser melhor. E sabe de uma coisa? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Sabe, tem uma coisa que eu percebia isso, era uma coisa que mexeu comigo no passado, quando eu tinha uma oficina de funilaria e pintura, e por ter muito pó naquele lugar, de vez em quando eu ia na sauna, e aquilo limpava muito meus poros. E quando eu ia numa sauna, uma sauna de respeito, tudo ia lá, e o que acontece? O que é natural dentro de uma sauna? Então os homens, a grande maioria, eles estão nus, sabe, vão lá, eles estão nus, e eu ficava olhando aqueles homens nus, todos eles, e ficava pensando assim: quem é rico? Quem é pobre? Quem é estudado? Quem não é estudado? Sabe, porque quando a gente está nessa situação, nós somos iguais, e nós somos iguais, essa é a verdade, nós somos iguais. Pô, o ser humano, ele tem uma necessidade de se fazer maior do que outras pessoas, e isso desagrada a Deus tremendamente. Isso causa danos, sabe, meus irmãos queridos, na sociedade. Você quer conhecer uma pessoa? Dá um pouquinho de autoridade a ela. Eu tinha um amigo, e esse amigo, nós éramos muito amigos e muito íntimos, sabe? Mas um dia ele fez um concurso da polícia militar e ele se tornou militar. Mudou completamente. Completamente. Sabe por quê? Porque agora ele é autoridade. Eu acho que a gente precisa ter respeito com os outros, sem dúvida nenhuma. Mas aquela pessoa mudou completamente, porque agora ele não era mais um cidadão comum, ele era um militar.
É outro papo. Sabe, nós vemos que muitas vezes as pessoas são honradas por aquilo que elas representam, não por aquilo que elas são. E isso Deus detesta. E aqueles discípulos, eles querem se sentir maiores uns do que os outros. São 12 discípulos, e a discussão já está ali entre eles. Quem é o maior entre nós? Quem é que vai liderar tudo isso aqui quando o mestre sair? Sabe, eu acho que eu sou um cara capacitado. E essa discussão elas continuam até hoje. E por isso que tem muitas divisões de igreja. E por isso que tem guerras, e por isso que tem problemas na sociedade, porque as pessoas se sentem maiores umas do que as outras. E Jesus coloca uma criança e diz assim: olha para a humildade dessa criança, olha para ela, não tem ambição, não quer ser melhor do que as outras. E isso eu e você precisamos entender. É difícil de aceitar quando o Senhor Jesus diz: se alguém quiser o primeiro lugar, será o último e servo de todos. Não, servo não, de jeito nenhum. Eu me lembro de um testemunho de um pastor. Ia haver o casamento numa igreja. Então, quando foi na parte da manhã, ele estava na igreja. Então veio a mãe do noivo e falou assim: olha, eu acho que esse vaso não ficou bem aqui, precisava pôr esse vaso para cá, por favor, senhor, o senhor pode pôr esse vaso para cá? E ele colocou o vaso para cá. Olha, o senhor pode arrumar isso daqui e tal. As ideias foram boas, não foram ruins não, foram boas. E ela então: por favor, senhor, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo. E na hora do casamento, aquele senhor era o pastor, era ele que ia fazer o casamento, era uma igreja grande. Então, quando acabou o casamento, ela foi até o pastor, ela falou: pastor, quero pedir perdão para o senhor, perdão. Eu pensei que o senhor era o zelador da igreja, o senhor é o pastor da igreja. Ele falou: servos servem. Põe isso daqui para cá. Você está falando com o pastor? Agora não vou pôr nada. Apesar que você está falando com quem? Com Zé qualquer. Isso já me faz maior do que qualquer Zé. Quando a gente fala o Zé e os caras, é porque eu sou outro patamar. Deus detesta. Isso não tem importância para Deus. Isso não tem. Em segundo lugar, o que nós precisamos aprender com as crianças é que criança, na sua humildade, não tem malícia, coisa que acontece entre os adultos. Muitas músicas hoje em dia, elas são maliciosas, são muito maliciosas. Músicas maliciosas não agradam as crianças. Sabiam disso? As músicas maliciosas as crianças não gostam. As crianças gostam de música igual foi tocada aqui, sabe? Aquelas musiquinhas. Você já viu a propaganda da Dolly, gente? Você já viu aquela propaganda? Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Criança gosta, aquela propaganda foi feita para criança. É porque eles entenderam que as crianças é que dá ordem lá em casa. Eu quero Dolly. Não tem problema tomar Dolly. Mas a criança, ela não gosta de coisas maliciosas, sabe? Criança não joga verde para colher maduro. Criança não faz, sabe? Eu falei isso só para ver o que isso já tem a ver com malícia. Isso desagrada a Deus. Eu fui ver no dicionário o que significa malícia e até me surpreendi. Sabe? Malícia é igual, natural disposição. Olha só, malícia, natural disposição para fazer e proceder mal. Já pensou nisso? Malícia, natural disposição para fazer e proceder mal. Isso é malícia.
Outra coisa sobre a malícia: astúcia, esperteza, empregada com intenção de prejudicar alguém. Porque astúcia e esperteza não é mal. Agora, astúcia e esperteza empregada com intenção de prejudicar alguém, isso é malícia. Criança não tem isso. Criança não tem isso. Dissimulação tem a ver com malícia. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Sabe, o que o Senhor está dizendo é que nós temos que aprender isso com as crianças. Eu preciso aprender isso com as crianças, para que a malícia não esteja na minha vida. E parece que o adulto, ele tem um sabor todo especial para malícia. Tem um grupo de samba aí que eu estava vendo outro dia, o nome dele é Malícia. Malícia. Por quê? Por que coloca esse nome? Porque tem que ser um nome que vai agradar. Mas as crianças não têm malícia. As crianças não são maliciosas. Ah, pastor, é porque você não conhece uma criança que eu conheço. Bom, depende, viu, irmãos? Eu estou falando de criança. Tem uma fase que eles deixam de ser criança para serem terroristas. Criança, quando pega e passa o dedo no bolo e lambe o creme e vem com a boquinha suja e alguém pergunta: quem fez isso? Ela fala: eu. Essa é a criança. O terrorista já é diferente. Ele vai lá, passa o dedo no bolo, limpa. Quem foi? Não sei. Não é sobre esse que eu estou falando, é sobre criança. Sobre criança. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, é sobre isso que o Senhor Jesus está falando também, em nome do Senhor Jesus Cristo. As crianças, elas não são maliciosas, não têm malícia, elas são puras. Um dia eu estava conversando com um menininho, pequenininho, e eu falei para ele assim, né? Eu sei onde você mora. Ele olhou para mim e ele falou assim: você não sabe não. Eu falei: sei. Eu falei: onde você mora, não tem uma porta para entrar na sua casa? Ele falou: tem. Eu falei: lá na sua casa não tem uma mesa onde vocês sentam para comer? Ele falou: tem. Eu falei: no seu quarto não tem uma janela? Ele falou: tem, mas eu mudei de lá. Mas ele falou isso na inocência, porque ele está imaginando uma casa, e talvez realmente ele mudou para uma outra casa, realmente ele não está fazendo isso para me pegar. Era eu que estava fazendo isso para pegar ele. Bom, crianças, não tem malícia. Na humildade da criança não tem malícia. Deus quer que eu e você sejamos assim. Em terceiro lugar, o que nós podemos aprender com as crianças é que criança, na sua humildade, é naturalmente sincera. Naturalmente sincera. E a Bíblia nos recomenda até isso. O Salmo 101, verso 2 diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Deus ama a sinceridade. Nem sempre a gente consegue ser sincero, sabe disso, né? Por causa que queremos ficar bem com todo mundo, a gente nem sempre é sincero. Alguém chega para nós e fala assim: ó, você não pode ir comigo em tal lugar? Puxa, me imagina que... não. Mas que hora? Tal hora. Tá bom, eu vou com você. Mas aí meia hora antes liga lá: desculpa, aconteceu um imprevisto aqui e eu não vai dar para mim. Você me perdoa. Tudo isso é falta de sinceridade. Sabe, quando a gente vai dizer alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado para dizer. Claro que tem que tomar cuidado,
mas precisamos ser sinceros. E a criança é sincera. Você viu o que eu falei? As professoras lá, elas vão ministrar para as crianças uma historinha, e ela chega: tia, essa Sara já contou, né? A gente já sabe essa. É de sinceridade. Quando meu filho era pequeno, antes de ser terrorista, ainda pequenininho, criancinha, nós fomos jantar na casa de um casal de pastores. E a irmã fez lá um prato, passou lá a tarde temperando, fazendo, e ela esqueceu somente do sal. Virou uma gororoba, sabe? Pior do que comida de hospital, porque lá tem pouquinho sal, e aquela lá não tinha nenhum. E aí, na hora que fomos provar, nossa, terrível. Aí meu filho experimentou e falou assim: papai, tá ruim. E ele falou alto ali na mesa, e os donos da casa ouviram. Aí a Madalena falou: filhinho, ele falou: não tô mentindo, tá ruim mesmo. Experimenta, tá ruim. Os donos da casa não falaram nada, eles já tinham experimentado. Nós ficamos sem coragem. O único que foi sincero foi a criança. Ela podia ter falado: olha, vamos colocar sal à parte e tal. Bom, já comi tanta coisa na minha vida, né? Outro dia eu fui tomar um cafezinho, a irmã falou: pastor, acho que ficou um pouquinho forte. Eu falei: irmã, fique sossegado, eu tomo café do mais fraco ao mais forte, porque eu vou em muitas casas, eu aprendi a gostar de todos eles, amém. Sem sal que é mais difícil, mas até vai. Mas ele foi sincero, as crianças são sinceras. De quem você gosta mais? Daquela tia ali, ó, aquela eu gosto mais. Eu fiz uma viagem, né, e aproveitei uma prima minha que faleceu, e eu tinha ido de ônibus, e na volta uns primos me deram caronas, e eles têm uma netinha, e eu vim sentado atrás junto com ela. Eu falei para ela assim, ela é pequenininha, eu falei para ela assim: quem é mais legal, o vô ou a vovó? Ela falou: a vovó. Eu falei: é? Eu falei: por que o vovô não é legal? Ele falou assim: ele não deixa fazer o que eu quero. Mas a vovó era mais liberal, e o vovô é que trazia a rédea um pouquinho mais. Uma menina, ela vai falando. Uma vez encontramos uma criança, conversando com ela, ela falou: sabe, meu pai bateu na minha mãe. Como que ele fez? Ela fez assim, na cara dela. As crianças, elas são sinceras, gente. Não conte segredo para criança. Eu vou contar um segredo para essa criança, mas você não conta para ninguém. Não, ela vai ser sincera. Ele contou o segredo, contou. O que foi isso? Então, eu e você precisamos aprender a sinceridade com as crianças. Eu vou ser sincero, mas eu vou ser educado, eu vou saber o que eu vou falar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a sinceridade dentro dos relacionamentos é importantíssima, em nome de Jesus Cristo. Em quarto lugar, o que podemos aprender com as crianças? A criança, na sua humildade, não tem vergonha de perguntar sobre o que não sabe. Ela não tem vergonha. Ela não se sente inferior quando ela diz: não sei, o que é isso? O que é isso? Tem hora que o adulto quer mostrar que sabe o que não sabe. Uma vez uma pessoa estava falando para mim que entendia de mecânica, e começou a falar umas bobagens para mim tão grande, que depois que ele falou tudo, eu puxei a cordinha, dei descarga naquilo, porque misericórdia, ele não entende nada de mecânica, mas ele quer dar uma entendida. Tem gente que gosta de dar uma entendida, a criança não. Que é isso? Por que assim? Mas por que assim? Então está sempre perguntando. Ela não tem vergonha de perguntar. Nós temos vergonha de perguntar. Muitas vezes em uma assembleia as pessoas não perguntam, e muitas vezes depois que termina a assembleia a gente escuta conversas. Por que faz assim? Por que faz daquele jeito? Por que você não teve coragem de ir na assembleia e perguntar?
Eu não vou ser mal educado com ninguém, nós estamos prontos a responder todas as dúvidas que tiverem, mas falta coragem. Por quê? Não, estou tranquilo, sei como acontece, tal, sabe nada. E a criança, ela tem essa humildade, ela não tem vergonha de perguntar. Você sabe tal coisa? Não. Isso, também não. Em muitos adultos falta humildade para